Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está aqui com o Fábio Oliveira. E aí, Fábio? Oi, tudo bem? Obrigado por me receber aqui hoje. Obrigado por você ter vindo de lá de Cork. Foi uma jornada. Cork é a segunda maior cidade da Irlanda, para quem não sabe, mas é um pouquinho longe, né? Foi umas 3 horinhas para chegar aqui, mais 1 horinha para chegar até o estúdio, então... mas vale a pena, é legal dividir um pouco da minha história e talvez inspirar alguém, né, out there, para seguir uma jornada, talvez na área de design ou de ourives, ou em qualquer outra área criativa. Para quem não sabe, o Fábio é ourives, trabalha com joias, né? Sim, eu trabalho com ouro, prata, especificamente, mas eu faço design de joias e produção. E também dou aula relacionado ao mesmo assunto. Isso aí, a gente vai contar aí como é que foi que o Fábio chegou aqui, como é que ele entrou nessa profissão e um pouquinho de cada coisa aí desse tipo. Antes da gente começar, deixa eu só agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Quero falar aqui um pouco da Prática Cidadania. Se você tem raízes italianas e quer morar na Europa, o passaporte italiano vai te ajudar aí a morar num dos mais de 27 países da União Europeia. Então, vai te dar muita liberdade aí neste assunto, tá bom? Então, entre aí no site e no Instagram, na verdade, da Prática Cidadania, que é Prática Cidadania IT. E aí eles produzem bastante conteúdo lá sobre cidadania italiana, em especial aquela via judicial, que você não precisa ir fisicamente até a Itália. Então você faz o planejamento e entra com o processo na Justiça da Itália e ele vai correndo lá. Então, tem um link aqui na descrição que você pode clicar e já pedir o seu orçamento. O orçamento é bem rápido e você pede um desconto também. Usa o cupom BOULDER10 que você vai ter 10% de desconto. É só os ouvintes do Boulder que tem essa moral, tá bom? Quero agradecer também a Gold Traduções. Se você precisa aí de tradução juramentada, seja para estudar, morar fora, fazer um casamento ou uma cidadania no exterior, então entre em contato aí com a Gold Traduções que eles vão te auxiliar. Eles têm um orçamento rápido e prático e o prazo de entrega é em menos de 1 semana. Então entre aí, gold.traduções no Instagram e tem um link aqui para o WhatsApp deles que você pode também pedir 10% de desconto. Usa o cupom BOULDER10. E para finalizar, a gente tem que falar também aqui da Olivia's Food. Então se você está com saudade da comida brasileira e quer praticidade, entre aí em contato com a Olivia's Food. Eles têm um cardápio de comidas tradicionais e fitness que vão te dar praticidade e sabor no dia a dia. Não vai ficar comendo esse chicken roll todos os dias. Eles entregam em toda a Irlanda, entrega lá em Cork também. Então entra aí no oliviasfood.com, usa o cupom BOULDER15 que você vai ter 15% de desconto na sua primeira compra. E para o Natal agora, pode pedir a sua ceia no Olivia's Food, tá bom? Entra aí no site deles e já faz o pedido aí da sua ceia. Agora vamos para o nosso papo aqui com o Fábio. E aí, Fábio, então, conta um pouquinho do seu background aí. De onde você era no Brasil? Eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Paraíba? Sou nordestino. É nós, eu também. Legal. Sou da Bahia. Eu me mudei desde 2018, final de 2017, mas aqui na Irlanda desde 2018. Foi uma decisão conjunta, né? Na época... Até pouco tempo atrás estava no relacionamento e assim, me mudei foi até fácil essa mudança, a decisão da mudança, pelo menos. Mas você veio para estudar ou já veio pensando em se mudar? Não, foi mais uma curiosidade de cultura mesmo, sabe? Tipo, eu queria viajar, descobrir outros países, desenvolver o inglês. Eu vim para estudar os primeiros meses, mas o plano era passar, assim, 6 meses a 1 ano. E como eu disse, a decisão foi até fácil, porque eu tava com uma companheira muito massa, então, tipo assim, faz toda a diferença quando você tem um certo suporte. Então, a ideia foi conjunta, vamos explorar outras culturas, passar talvez 1 ano na Irlanda e ver qual é e se mudar para outro lugar e ir descobrindo. E então já passaram 7 anos. 7 anos. 7 anos. E desde o princípio já foi para Cork? Sim, foi para Cork. A gente tem um amigo lá,
um grande amigo nosso, então, tipo, ficou mais fácil essa mudança, sabe? Ele deu suporte, ele disse, não, vem, vai ser legal a experiência. Então, assim que a gente chegou, a gente passou, sei lá, algumas semanas na casa dele, e logo em seguida arrumamos um outro local e tal, e fomos ficando por lá. E Coca é muito fofinha, né? Então, eu conheci muitas pessoas legais e fui ficando por lá e, enfim, passaram 7 anos. Teve pandemia que segurou a gente mais um pouco. E aí foi isso. E você trabalhava já com design no Brasil, não, com joias? Não, totalmente diferente. Minha formação é em Direito. Sim. Eu tinha planos de na verdade, continuar a minha carreira. Quando eu me mudei para cá, eu pensei, vou passar um tempo, desenvolver o inglês e, posterior a isso, fazer um mestrado e talvez ingressar na área acadêmica. Porque até então, na época, eu não tinha muita noção como eu poderia adaptar a minha formação em Direito aqui, já que a lei se comporta de forma diferente. Então, na minha visão anterior, era só mais na área acadêmica, o que eu acho bem interessante. Mas aí, quando eu me mudei, outras experiências foram acontecendo e com o passar de poucos anos, assim, eu estava mais engajado em dar uma chance para o meu lado criativo, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa criativa e eu pensei, vamos ver o que é que... Nunca me vi como um artista, até eu, assim, me desenvolver mais e encontrar o caminho das joias. Mas você não tinha, tipo, aquele background sei lá, de música, de desenho, de nada assim antes? Não, porque, assim, de desenho eu sempre tive um pouco de dificuldade. Eu acho que o desenho é terrível. Até isso foi até um desafio depois que eu engajei na parte de design. Tipo, eu acho que é o quê? Um ano e meio atrás, eu tive que desenvolver uma outra técnica de desenvolvimento 3D para uma melhor apresentação dos meus desenhos, porque realmente na mão é muito difícil para mim. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa ligada à arte, música faz parte do meu dia a dia, assim, 24 horas. Então, assim, sempre consumi muita arte, minha mãe sempre me educou muito musicalmente, sempre gostei de discutir sobre arte em geral, mas nunca encontrei alguma coisa que, tipo, me pegasse. E aí, eu acho que quando foi em 2020, um pouco antes da pandemia, eu já estava interessado em gemologia. Me explica aí o que é isso aí. É o estudo das gemas. Sim. Gemas que você tem um valor comercial diferente de, vamos dizer... de gemas preciosas. Gemas é aquelas rochas, né? Por exemplo, pedras. Safiras. Todas as gemas que você vê em joias, por exemplo, fazem parte do estudo da gemologia. E assim, é todo um estudo profundo nisso, né? E tudo mais, mas para mim era só curiosidade mesmo. Era propriedades das pedras, como que elas se comportavam, por que elas tinham certas cores e etc. E eu tava achando isso interessante. E até discutindo com um amigo que foi quem teve uma grande influência no início da minha jornada, que estava fazendo, a gente sempre foi muito amigo lá quando eu ainda morava no Brasil. Quando eu me mudei, pouco tempo depois ele engajou na parte de joias. Ele já era um artesão, ele já trabalhava fazendo instrumentos e tudo, e uma inspiração para mim, e a gente trocava ideias sobre design, sobre peça e tal. E ele continuava influenciando, ele dizia, velho, eu acho que você tem uma boa visão para design, você consegue entender e discutir bem sobre isso, eu acho que você deveria dar uma chance a isso. Então, no início, quando eu estava interessado em gemologia, eu tinha uma ideia de tipo, no Brasil tem muita produção de mineração e pedras preciosas, talvez isso fosse um negócio possível aqui na Irlanda. Tipo de importar para cá. De importar e vender por aqui, vender em lojas, etc. Só que, assim, foi aos poucos, foi me fisgando, né? Disso, eu estava conversando com o meu amigo sobre design, etc. E aí eu vi que eu conseguia imaginar peças. Eu conseguia visualizar peças, brincos, colares, anéis. Para mim era fácil conseguir imaginar isso. E aí eu consegui eu fiz um curso introdutório lá no St. John's College, em Cork. Foi um curso curto, mas era essencial para eu entender sobre material, sobre o que era aquele mundo, que para mim era
tipo, eu não sabia zero disso, sabe? Mas esse curso, por mais curto que tenha sido, foi essencial para eu poder entender como que trabalha com esse tipo de profissão, né? Mas o curso era teórico ou era prático Era mesmo? prático, era prático. Era um curso... lá eles têm um curso mais abrangente, que envolve da parte teórica, a parte prática, um pouco de estudo de gemas, um pouco da teoria de metais e tudo mais, mas também a parte prática. Esse curso que eu fiz foi mais focado na parte prática. Eu já vinha consumindo muito conteúdo na internet, em livro, em tudo que eu podia, tinha acesso. E aí, isso foi logo durante o período da pandemia, que eu fiz, eu tô muito interessado nisso, vamos ver o que é que acontece. E no momento que eu pisei no workshop para a primeira aula, foi paixão à primeira vista, assim, sabe? Eu pisei lá, eu fiz, cara, é isso que eu quero fazer. E isso nunca tinha acontecido, assim, na minha vida. Eu acho que sempre fui versátil em relação à profissão, ideias. Eu acho que a pessoa pode se desenvolver de inúmeras formas possíveis. Mas lá deu assim, me fisgou, né? Como eu disse. Então, desde então, foi mais questão de aprender, desenvolver. Logo em seguida, eu fiz um curso de design com uma mestra lá do Brasil. Então, era one-to-one, né? E foi muito legal para eu poder entender quais eram os passos que eu deveria tomar no meu processo de design. E isso eu acho que foi essencial para eu poder trazer à vida as coisas que eu imaginava, as peças que eu conseguia visualizar e imaginar. E aí foi isso. E aí, esse curso de design já foi com essa design do Brasil, já foi design nas joias ou algo mais geral? Não, era focado em joias, era design de joias, um curso de design de joias. E aí a gente foi, como eu disse, foi essencial para eu poder focar exatamente no que eu queria fazer. Não só me ajudou um pouco na parte de desenho, que assim, eu era 0, aí eu fiquei tipo 2, sabe? Mas foi essencial para eu poder entender o que era possível e o que não era possível dentro do que eu estava imaginando, entende? E aí depois foi questão prática. Eu dei sorte de na busca que eu estava por um estúdio lá em Cork, para poder comprar meu material e tal, montar o meu estúdio, eu encontrei um espaço lá, meio que por acaso, meio por força do destino. Eu encontrei um local que chama Bench Space. É um creative hub para makers, né, para artesãos e tudo mais. Então, foi lá que eu tive a oportunidade de, tipo, gastar muito tempo praticando, porque o desenvolvimento na parte de ourivesaria é muito relacionado à prática. Você precisa passar muito tempo praticando, desenvolvendo, testando, errando, se frustrando pra caramba para poder ver o progresso, né? E como é que foi o momento que você decidiu abrir loja e vender as peças, né? Porque uma coisa é você fazer ali meio que por hobby e outra coisa é você começar a vender, comercializar. Eu acho que assim, eu não sei se por uma influência meio que familiar de vida do destino, eu sempre tive uma visão um pouco empreendedora no geral. Então, quando eu descobri que tinha uma coisa que eu poderia agir profissionalmente na área e eu também poderia transformar aquilo ali num negócio e ter prazer naquele negócio, porque eu acho que tem certas coisas que a gente cria como hobby. Por exemplo, eu amo filmes, mas eu não trabalharia na área de filmes, entende? Mas nesse caso não, eu fiz, olha, é uma coisa que é rentável, eu posso empreender com isso e assim, o trabalho, a gente passa muito tempo trabalhando, né, na nossa vida. Sim. E a maior parte do dia, a né? maior parte do dia, exatamente. E assim, eu acho que quando você dá a sorte de encontrar uma coisa, uma profissão que você tem muito gosto por ela, pra mim foi meio que natural. Tipo, eu posso... Tudo bem, não vai ser todo momento do seu dia feliz e sorrisos e maravilhas, mas você vai ter a força necessária para continuar fazendo aquilo, entende? Então, acho que foi um pouco de paixão e
engajamento no assunto, sabe? Então, mas aí você falou, ó, alguém, tipo, olhava suas peças e falava, pô, eu quero comprar. Você já tava realmente com a visão de falar assim, ó, vou fazer isso aqui, vou vender. Não, então, até no início da Mugrian, da marca, assim, quando eu comecei a desenhar, tudo foi meio que se encaixando, sabe? Tipo, antes de eu começar a vender, eu já vim com a ideia eu já pensei, o nome saiu meio que facilmente, o nome da marca saiu facilmente para mim. O encaixe do quebra-cabeça aconteceu meio que naturalmente. Então, quando eu tava com uma habilidade suficiente para vender minhas peças, então eu já tava com tudo meio que planejado. E aí o resto era só prática e aprendendo o resto das coisas durante o caminho, sabe? Mas eu acho que desde o princípio, como eu nunca utilizei referência direta, eu digo referência direta assim, eu peguei essa peça de outra pessoa e me inspirei naquela peça, entendeu? Até porque, tipo, eu pessoalmente, tipo, não uso tanta joia, sim, eu gosto, mas não são todas as joias que me agradam. Então, para mim era mais fácil imaginar o que eu gostava e desenhar. Então, quando as pessoas começaram a ver minhas peças, desde das primeiras peças que não estavam tão legais assim, já as pessoas diziam, nossa, que coisa diferente, eu nunca vi nada desse tipo, parece... sei lá, eu teve até um amigo meu que disse, parece fashion from another planet. Mas isso foi um elogio, né? Mas foi um elogio. Ele tava, nossa, eu nunca vi nada. Sim, porque é algo diferente. Sim, né? Sim. Então, quando eu vi que eu conseguia imaginar peças diferentes e conseguia trabalhar com gemas que as pessoas já gostavam, como opala, safira, e outras pedras mais diferentes, foi só questão de, tipo, juntar as peças, o quebra-cabeça, e quando eu abri a Mugrian, eu já tava com ideia de branding, de nome, do que é que eu queria passar, quais eram as conexões que eu queria trazer junto da marca. Então, teve todo foi meio que o destino, foi levando. E esse nome, ele é irlandês mesmo? Sim. Mugrian significa meu sol, em irlandês, e assim, foi bem interessante, porque eu acho que você deve saber que a maioria das palavras que a gente lê em irlandês se pronuncia totalmente diferente. Sim, né? Verdade. E quando eu pensei no nome, eu disse, como será a tradução para o meu sol? Porque a ideia da marca, o meu descobrimento nessa profissão foi meio que um sol na minha vida. E eu vim de um lugar muito ensolarado, entende? Sim. Então, tipo, as joias para mim foi um caminho ensolarado na minha vida, e eu vim de um lugar assim, então eu fiz, como que eu posso conectar isso com onde isso tudo começou, que foi aqui. Então, em homenagem a onde isso começou, eu decidi dar um nome irlandês. Então, Mugrian veio daí. Quando eu pesquisei a palavra, e pesquisei com outras pessoas como se pronunciava, se pronunciava praticamente do mesmo jeito que você lê. O H, às vezes, dá uma confundida nas pessoas, mas a maioria das pessoas consegue ler tranquilo, entendeu? A pronúncia é do jeito que você lê. Então, eu fiz, é isso? Então, clicou, foi fácil. E essa coisa de colocar o nome irlandês, aí pensando na parte prática, fica mais fácil de entrar no mercado irlandês também, de você não virar aquele produto que só os brasileiros consomem. Sim. Eu acho que assim, até pelo estilo das peças e pelo meu grupo de amizades lá em Cork, em geral, eu queria uma coisa que fosse mais abrangente, entendeu? Tipo, que também entrasse no mercado irlandês. Então, às vezes eu tô fazendo alguma exibição ou conversando, alguém vem no estúdio e tal, e conversa sobre a marca, e muitas vezes os irlandeses se sentem mais conectados com isso, ou acham curioso, ou discutem sobre o porquê do nome, já que eu sou brasileiro, e acaba sendo... engaja, né, a conversa. Então, foi uma decisão legal, eu acho. E seu público é realmente mais irlandês hoje em dia? É misturado, na verdade. Mas, assim, eu diria que assim, a maior parte do meu público é irlandês. E, óbvio que sempre... Porque, querendo ou não, quando você é brasileiro aqui na Irlanda, você conhece muita gente da comunidade brasileira. Então, óbvio que eu tenho, sim, brasileiros como clientes.
mas eu diria que majoritariamente são irlandeses, meus clientes. Sim. Uhum. Isso é uma boa também. É bem legal, é bem legal. Até porque eu acho que eu acho que é também como eu fui me introduzindo no mercado aqui, entende? Tipo, como eu disse, eu entrei no estúdio do Benchspace. Então, lá eu já fiz conexões, tipo, só tinha eu... Assim, na verdade, lá é bem misturado, mas a gerência é irlandesa, entende? Então, as informações que eu pude adquirir em relação ao mercado vinham de pessoas irlandesas, entende? Então, também facilitou a minha entrada nesse mercado. Entender onde que eu deveria... a que associação eu deveria me juntar, onde que eu poderia encontrar destaque, que tipos de exibições ou feiras participar. Então, isso tudo facilitou. Eu acho que quando você está aberto a ter mais contato com a cultura local e com uma cultura mais global mesmo, você acaba tendo facilidade de se destacar ou encontrar formas de se expressar mais na sua carreira profissional. Então, quem é artista entrar nesse espaço lá, né? Que é um espaço justamente para artistas, né? Produzirem peças e talvez exibirem e tudo mais. É importante, né? Sim, com certeza. Tipo, quando eu entrei no Benchspace, foi muito legal de entender, tipo, quais eram as competições que existem no país que lhe dão destaque. Como você deve se preparar. Até mesmo, assim, eu tive a grande sorte de estar perto de outros ourives lá, porque, tipo, o Benchspace, ele é um espaço para artistas, mas uma parte do foco dele, a maior parte do foco dele é em ourives. Então, tem alguns ourives lá e hoje em dia eu ensino através do Benchspace. Pessoas vêm até, sei lá, querem fazer a aliança de casamento. Então, eles vêm, fazem a aliança um do outro. Então, eu dou aula por lá também. Então a pessoa mesmo... Porque eu vi isso alguém fazendo, mas isso foi em Dublin. Eu acho que tem dois cantos. Só tem lá em Cork, eu que dou aula, e tem alguém aqui em Dublin que faz a mesma coisa. Então o casal vai e aí cada um faz uma aliança do outro. Sim, exato. Então, tipo, e não só isso. Eu dou outras aulas lá relacionadas a joias. Algumas pessoas estão só para fazer um dia de aula e ver como que é o processo. Outras pessoas estão mais interessadas em ver o desenvolvimento... mais técnico, né? De tipo, será que eu gosto disso? Como eu mesmo fiz lá atrás, entrei, experimentei um pouco e vi, tipo, eita, é isso que eu quero. Então, eu acho que é importantíssimo fazer parte de alguma comunidade, seja lá onde você estiver, no mundo inteiro, eu acho. A principal coisa é dizer qual é o lugar para artista, ourives, ou seja lá o que for, que tem uma certa comunidade aqui. Porque lá você vai conseguir dividir, você vai conseguir se inspirar, você vai conseguir ensinar outras pessoas. E isso é muito importante. Foi muito prazeroso entrar nessa comunidade, porque eu aprendi pra caramba de forma técnica, de tipo, o que eu deveria fazer, o que eu poderia melhorar e esticar a própria crítica em relação ao meu trabalho. Então, não só isso, mas também ensinando as novas pessoas que vão chegando, você, faz isso, faz aquilo, e esse senso de comunidade é muito legal. Então, do Benchspace eu descobri que tem o DCCI, que é Design Craft Council Ireland. Então é uma instituição para os artesãos e designers da Irlanda, e que é importantíssimo você se linkar com essa instituição, que através dessa instituição você também tem outras oportunidades, como por exemplo, eu acho que no início de 2023 eu fiz um curso, fui selecionado para um curso de business focado na parte de design. Então, foram algumas pessoas selecionadas na Europa através desse instituto, e eu fui uma das pessoas selecionadas e aprendi bastante em relação ao business, porque assim, eu acho que é uma grande dificuldade para artistas ou artesãos, tipo, beleza, eu sei fazer, eu sou criativo, mas e a parte do business, que é a maior parte
do seu dia a dia. É isso que eu ia falar, que normalmente o artista, ele não é tão analítico. Uhum. Ele não quer, tipo, eu quero que é a minha arte e tal. Exato, Então, exato. eu até falei com um tatuador recentemente. Às vezes o cara tá aqui pensando, mas ele tem que fazer uma planilha. Ele tem que pensar, olha, isso aqui custa X, eu vou ter que vender a 2X, eu tenho que fazer... Exato. E você tem que se virar em mil, né? Você tem que ser... Assim, pra mim, que eu produzo um produto, eu tenho que ser fotógrafo, que eu, por sorte, eu já tinha uma habilidade em relação à fotografia anterior, mas você tem que ser fotógrafo, você tem que fazer o marketing, você tem que fazer a produção, você tem que fazer 1000 coisas, entende? Então, tipo, o que pra mim foi prazeroso ir descobrindo e vendo que você pode ser muito versátil e descobrir inúmeras habilidades. Hoje em dia eu acho que eu consigo fazer coisas que eu nem imaginava antes, sabe? Mas é isso, é essencial você enxergar a parte do business e saber que, tipo, quero viver da minha arte ou da minha parte de crafting ou algo assim. É essencial você saber que você precisa investir seu tempo na parte de business, né? Na parte do seu negócio. Sim. Então, quando você se linka a instituições que te dão essa oportunidade também, que te dão uma visão mais ampla, poxa, é muito interessante. E para você se linkar a essas instituições, geralmente não custa nada, entende? E aí você recebe newsletters, né? Você recebe e-mails com informações, com oportunidades, com destaques. Você começa a entender mais do mercado. Principalmente para mim, porque assim, eu sou first generation jeweler, né? Que é tipo... a primeira geração. Tipo, porque sua família não era e tal. Exato, porque assim, nessa área é muito comum de alguém da família, em gerações atrás, começou um negócio, porque é uma coisa muito específica, né? Sim. E aí, geralmente, é o filho da pessoa que já treinava naquela área, ou geralmente tem uma ligação. E para mim, como primeira geração, se torna um pouco mais desafiador, porque você tem que entender inúmeras coisas do mercado, da produção, das partes técnicas, porque na parte de joias é um desenvolvimento infinito, sabe? Tipo assim, você sempre tá aprendendo uma técnica nova e sempre tem outras técnicas que você quer aprender e que você tá tipo, eita, eu preciso do tempo para aprender essa técnica e desenvolver mais o meu trabalho, sabe? Eu tenho a impressão que essa profissão em si, ou essas profissões de meter a mão na massa, de fazer as coisas, são profissões que parece que estão morrendo, assim, menos gente hoje se interessa em trabalhar nessa parte. Até por isso que você falou que normalmente o cara já tem uma joalheria e aí o filho vai... Você não acha isso? Você não tem essa impressão? Assim, pra mim é um pouco difícil julgar, porque eu tô muito envolvido num cenário de pessoas que trabalham com esse tipo de profissão. Mas, em geral, eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco limitadas. Eu mesmo já estive nesse cenário. E eu acho que, talvez assim... não gosto muito de fazer comparações, mas assim, eu acho que um cenário do nosso país, um cenário brasileiro, às vezes limita muito a parte, não só a parte criativa, mas as possibilidades que você pode agir profissionalmente. E aí, aqui, quando eu comecei a me envolver nesse cenário, eu vi que tinha um mundo gigantesco por trás disso, que muita gente participa. Por exemplo, agora mesmo, nesse ano, teve uma... eu participei de uma competição que era a Future Makers, que era através dessa instituição que eu mencionei. Sim. E aí fui pra final e tal, e foi bem legal ver o processo dessa competição e ver o quanto de pessoas tinham envolvidas nessa área, entendeu? Não só na parte de joias, mas na parte de, como você mesmo disse, de pessoas que colocam a mão na massa, entende? Eu acho que o problema às vezes fica muito naquele núcleo, entendeu? A informação fica contida naquele núcleo. De pessoas que já trabalham com isso. E eu acho que é isso que dificulta e isso que dá a impressão para as pessoas que estão mais de fora, que tipo, nossa, é uma coisa que eu não vejo tantas pessoas engajando, mas é por causa disso que às vezes as pessoas engajam nesse cenário e ficam naquela bolha, entende? E para mim, que veio de outro cenário e enxergar esse cenário de mais criativo, vamos dizer assim, e de colocar a mão na massa,
me deu essa perspectiva de tipo, então é só porque tem bolhas diferentes, mas é importante que a gente quebre, a gente fure essas bolhas e enxergue que, tipo, tem muitas oportunidades e, assim, é mais questão de querer. Às vezes a jornada não vai ser tão simples ou fácil, a maioria das vezes não será, mas quando você tem vontade e assim, eu acho que as pessoas que trabalham com esse tipo de profissão, não só ourives, mas profissões mais manuais, elas conseguem se identificar e brilhar muito no que elas gostam de fazer. Então, é uma conexão muito forte. Então, esses momentos de dificuldade na jornada são todos meio que pagos pelo prazer que você tem ao desenvolver aquela profissão. Pelo que eu tô entendendo, é mais difícil você entrar realmente, né? Ainda mais assim, você veio de fora, né, um estrangeiro e tal, não tinha nada a ver com essa área antes. Hoje em dia você lembra que você trabalhava com direitos? Não, então, eu não consigo enxergar as duas pessoas, sabe? Assim, eu vejo coisas que ficaram comigo, sabe? Tipo, eu acho que até visão de mundo e até essa parte mais do business mesmo, eu acho que de enxergar que tem funções dentro da profissão que não vai ser relacionada com coisas que são prazerosas ou coisas que você está fazendo porque é artístico, é criativo e tal. Então, ter esse background, eu acho que me ajudou a enxergar que, tipo, existem mais coisas além de, tipo, desenhar e ser criativo. Então, isso eu trago comigo, mas, assim, profissionalmente, a forma de trabalho, a forma que desenvolvo, ficou lá pra trás. Ficou pra trás. Fez parte da minha jornada, foi uma excelente escolha lá atrás, mas eu acho que essa é a graça da vida, é você tá se redescobrindo e vendo outros caminhos, e eu sou muito grato que eu achei esse caminho. Mas como você disse, é difícil entrar, é difícil você, tipo, quais são os primeiros passos que eu dou? E aí depois quando você começa a entrar, você consegue enxergar o tanto de caminhos que tem, e aí a partir daí é mais questão estratégica de decidir que caminho tomar. Se você não tivesse imigrado, né? Se você não tivesse mudado de país, provavelmente seria muito improvável que você tomasse a decisão de mudar completamente de carreira. Não, assim. Provavelmente não. Provavelmente, assim, nunca se sabe. Eu acho que, como eu lembro assim, como estava meu cenário quando eu estava lá no Brasil, talvez eu começasse a empreender, não necessariamente seguisse na carreira do direito, talvez sim, talvez não, mas talvez empreendesse em alguma coisa. Mas nessa parte artística ou de design, ou principalmente trabalhar como ourives, pô, sem chance nenhuma. Então isso foi muito legal. Abrir minha mente para, como eu disse, deixar meu lado criativo florescer foi muito importante para enxergar novas oportunidades. E se eu não tivesse me mudado, essa oportunidade teria passado na minha vida, entendeu? Então, cara, quando se fala em ourives no Brasil, vem uma imagem na minha cabeça que eu acho que é completamente diferente da realidade, né? Que fala em ourives, primeiro, o cara que bota lá, compra o ouro lá no centro da cidade, e aí ele vai te levar num lugar que é meio escondido lá, que tem uma grade, né? Pra você fazer transação de ouro ali, né? Sim. É completamente diferente, né? É bem diferente. É bem diferente. No caso, existem no caso, é como se eu tivesse duas profissões em uma. Que eu faço o design, né? Eu faço a parte da produção do conceito da peça, tanto com coleções minhas que eu desenvolvo, quanto com ideias somadas com clientes. E tem a parte do ourives, né? Que aqui chama goldsmith. Sim. Ou jewelry maker, silversmith, dependendo de que tipo de trabalho você faz. Mas, basicamente, você tem um estúdio, um equipamento, os equipamentos que você precisa, dependendo do tipo de técnica que você está utilizando. E assim, por exemplo, se você, lá em Cork mesmo, o estúdio que eu... um dos estúdios que eu trabalho, o cenário é muito diferente, entendeu? É um cenário bem aberto, é um workshop. Você vem, bem... o feedback que eu ganho das pessoas é muito assim, nossa, que
que legal, parece muito, muito diferente, muito da hora, sabe? Uma área, um lugar realmente que você se sente inspirado e criativo. Não é nada de tipo, leva você ali, tem uma grade, não sei o quê. Às vezes, existe sim nesse cenário, quando você tá lidando com... assim, eu acho que às vezes é muito uma escolha do próprio local, sabe? Do próprio estúdio. Aqui na Irlanda, eu já fui em alguns estúdios na Dinamarca também, visitar, fazer um workshop lá. Fui agora recentemente na Holanda. E assim, todo lugar tem sua particularidade, sua estrutura diferente, sabe? Mas aqui não, eu acho que é uma coisa mais aberta. Inclusive tem um dos estúdios em Cork que tem artistas incríveis lá, que você entra lá e é aberto. Você vê como numa cozinha, que às vezes tem cozinha aberta e você vê a galera trabalhando, é do mesmo jeito. Você chega lá para comprar suas peças ou fazer sua encomenda e você vê toda a equipe de makers, né, de artesãos lá trabalhando nas suas peças. Mostre algumas das suas peças aí. Sim, tranquilo. Então, trouxe 3 peças. Tens o microfone aí, sim. Agora vai ser difícil aqui, mas aí você mostra aqui nessa... Mostra... Qual que eu mostro, né? Não. Ó, perto do seu rosto. E aí vai aparecer, essa câmera vai aparecer. Então, deixa eu deixar aqui. Não, eu trouxe 3 peças aqui pra você ver que eu faço. Isso. Não, mostra assim que essa aqui vai pegar. Assim? Será que eu mostro assim? Perto do seu rosto aí que vai aparecer. Então, é bem pequenininho, né? Não sei se o pessoal vai dar pra ver tranquilo. Mas essa peça é toda em prata que eu fiz. Tem uma safira amarela no topo. Uma curiosidade que nem todo mundo sabe, mas safira vem em várias cores diferentes, não só azul. Sim. E aí, tanto essa peça quanto essa peça em ouro, ambas foram feitas inspiradas em movimentos da água e... Deixa eu fazer aqui com esse celular, que aí eu vou botar que aí depois. você coloca na edição. Vai. Vamos lá. Vai, vê se... Deixa eu... Vai. Eu tô filmando aqui. Tá, tô com zoom aqui. Então, tem essas peças aqui e essa. Elas fazem parte da mesma coleção, que foi inspirada em movimentos da água e movimentos fluidos. Então, tanto essa peça aqui chama The Kindness Within, que é tipo a nossa essência, a nossa bondade, vamos dizer, que existe dentro da gente. E eu optei por trazer esses movimentos, esse design mais fluido, e tanto também com os brincos aqui, como se fosse um drop de água, né? Algo assim. Aí, essa é uma outra peça que eu trouxe. Essa foi uma peça que foi para a final lá do Future Makers, da competição que eu falei. Ela é uma peça inspirada nos corpos celestes e o nome dela é Aurora, que nem os eventos que a gente teve recentemente com a Aurora Boreal. Sim. Exato. Então, o que acontece? Você tem as pedrinhas rosas aqui e do outro lado você tem 2 pedrinhas verdes. Que um lado são safiras e do outro lado são garnets. E aí tem umas peças de ouro dentro e são inspiradas nos corpos celestes. E aí sim, essa ideia foi bem interessante porque eu tava cansado de botar o colar e tá do lado errado. Eu fiz, essa peça aqui não tem lado errado. O lado que você usar tá valendo. Então eu curto muito inspirações de arte visionária e elementos naturais. Então eu sempre tento trazer para os meus designs esse tipo de referência. Esses 3 pontinhos aqui embaixo aqui são de ouro? São ouro 14. São 3 bolinhas de ouro 14, também representando essa questão dos corpos celestes e cosmic inspirations, né? Tipo, coisas do espaço e enfim. Bem legal. Você quer que eu mostre mais um? Mostra mais aí, achei interessante. E junto dessa e junto dessa mesma coleção, eu também criei essa peça que era como se fosse um compasso para
uma dessas estrelas de uma constelação chamada Eta Eridani. E aí eu imaginei como se fosse se eu tivesse um compasso espacial, como ele seria. E aí foi isso que saiu na minha imaginação. Tem uma garnet no topo, e aqui tem uma técnica que é uma técnica sul-coreana, que chama Kyeonbo, quando você faz uma fusão entre a prata e o ouro. Então é uma camada de ouro, através de pressão e calor, você consegue fundir os dois tipos de metais em layers diferentes. Então foi uma peça bem desafiadora, ganhou bem destaque na competição que eu falei do Future Makers. E é porque o negócio é que você não basta imaginar como você quer a peça, né? Ainda tem que pensar na técnica que você vai fazer. Você tem que pensar assim, beleza, o que é que eu posso fazer dentro do que eu imaginei, o que é possível com as skills que eu tenho, entende? Então você combina o conceito, técnica e imaginação, né? E assim, só um detalhe, eu sempre tento trazer um pouco das minhas raízes. Então, aqui, se você vê nas embalagens, que eu sempre trabalho com uma linha sustentável. Então, de todos os materiais, da pedra, metal, packaging, tudo é alinhado com conceitos sustentáveis, o que é uma coisa muito pedida hoje em dia nesse tipo de mercado. Sim. Uma das coisas que eu trago é um pouco das minhas raízes. Então, tem o algodãozinho que você vê aqui, na verdade vem lá da Paraíba. É um algodão, é algodão colorido, é um tipo de material muito presente na minha região, e ele mantém a umidade away, né, vamos dizer assim, tira um pouco da umidade do ambiente. E aí quando você tá, principalmente para peças de prata, que às vezes tendem a escurecer ou algo assim, o algodão dá uma retardada nesse tipo de processo. Então é bom para guardar também. Sim, exato. Por isso que eu coloco nas caixinhas. E aqui é a marca mesmo, né, o Sol, aqui na parte de fora. Aqui. Exato. Foi uma designer da Austrália que desenvolveu essa logo para mim. E, assim, é isso, é juntar os Warriors, né? Como posso dizer? Depois eu guardo aqui. Pô, mas é bem legal. Pode deixar aí. Galera que quiser aí já fez a exposição aí. Exato. Quer estudar e trabalhar na Irlanda? Conheça a FlyUp, a agência de intercâmbio que eu confio e recomendo. Com mais de um ano de parceria com o Boulder, a FlyUp é sua porta de entrada para uma nova experiência internacional. Visite a FlyUp em Hortolândia ou fale com a equipe pelo WhatsApp. É só acessar o link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code na tela. Não perca tempo, viva agora o intercâmbio dos seus sonhos com a FlyUp. Pô, mas não, eu achei bem legal e o pacote também, o desenho, pacote não, né? A embalagem e tal. E vem cá, onde é que você tira inspiração de outros lugares, de viagens, de outros países? Quando você viaja, você vai em vários lugares assim? Não vou em tantos lugares, depende. Assim, minhas maiores inspirações, eu acho que é Visionary Art, arte visionária, que na verdade é mais a prática de como se produz. Sim, pode. Isso. Puxa, tá bom aqui? Tá bom. Então, mais arte visionária é mais relacionada à prática. Como você desenvolve aquilo ali, seja através... como eu consigo imaginar as peças, às vezes através de um processo de meditação, ou geralmente através de um processo de meditação, quando é em relação às minhas coleções particulares, né? Então, esse processo geralmente é atribuído a pessoas que desenvolvem... Porque tem tantas formas de chegar a um design, sabe? Tem pessoas que enxergam uma folha, por exemplo, e aí elas vão desenhar aquela folha, vão fazer em vários tipos de materiais, e aí vão aos poucos chegando num protótipo e então a peça. No meu caso, eu visualizo, é como se tivesse dentro da minha cabeça um estúdio, um workshop, e aí eu vou colocando as peças, botando, tirando, vendo quais são. Então eu faço essa produção inteira da peça primeiro. E então eu diria que assim, minha inspiração principal seria Visionary Art, que
como eu disse, através de meditação, experiências espirituais ou algo do tipo, tem uma certa influência. E Art Nouveau, ou elementos naturais. Por causa que eu trabalho com movimentos fluidos, orgânicos. Então, eu acho que essas são as duas principais inspirações. Mas, assim, é inevitável. Eu acho que quando você bota o pé fora de casa e começa a viajar por aí, pelo mundo, é inevitável que essas experiências acabem sendo adicionadas ao seu design. Quando você trabalha com uma função criativa desse tipo, e você não, como eu disse antes, eu não uso uma referência direta, você acaba que as suas experiências que serão refletidas na sua peça ou no seu produto. Então essas viagens que eu faço por aí afora acabam sempre sendo inspirações e agregando, sabe? Tipo, um pequeno spoiler aí para você entender um pouco desse processo criativo. Tem uma coleção que eu tô trabalhando nela. Em breve, espero que esteja disponível. Mas numa dessas viagens que eu estava fazendo, eu estava percebendo o quanto a gente celebra, né? Tem festivais, tem festas, reuniões e tudo mais, e é sempre uma celebração. E numa dessas viagens lá, eu tinha visto uma estrutura que lembrava muito uma estrutura grega, sabe? Aquelas... uma arquitetura grega da Grécia Antiga. E aí, juntando as duas informações, eu pensei em Dionísio, o deus do vinho, que também é o deus das festas e tudo mais. E aí, na hora, eu imaginei, eu fiz... Nossa, e se Dionísio fizesse uma festa, quem seriam os convidados dessa festa? E aí, a partir disso aí, eu imaginei, tipo, uma peça para cada convidado. O que é que esses convidados iriam trazer? Como comida, ou como o Dionísio do vinho, música, enfim. Quais são esses deuses ou de culturas diferentes que agregariam ou trariam algo para aquela celebração. Então, a partir daí, eu imaginei uma peça para cada elemento, para cada... ser desse aí. Não que eu tenha uma crença definida, mas foi uma forma de construir um conceito e desenvolver uma coleção. Interessante, que aí você pensa em, sei lá, 12 peças, já exatamente, né, como é que vai ser. Exato, porque você, tipo... eu acho que é muito importante pensar, no meu desenvolvimento, é importante pensar nos elementos que você utiliza para a criação daquela peça. Então, às vezes, um elemento para mim pode representar uma coisa, mas para você não tem nada a ver. Só que o que importa é quando são coleções particulares que sou eu que estou criando, quais são os elementos que representam para mim e que podem realmente ser traduzidos, né? Por exemplo, quando a gente pensa em amor, a gente geralmente pensa num coração. Sim. Não necessariamente eu preciso utilizar um coração para representar o amor. Mas se eu representar o amor através de um cubo, talvez não faça nenhum sentido, entendeu? Sim. Então, de certa forma, tem que ter uma ligação, mas algumas vezes essa ligação pode ser bem sutil. Eu fiz uma peça, uma vez que foi um ótimo desafio. Teve um cliente que me deu uma foto de um local que ele e a namorada dele costumavam acampar lá. E ele me mandou essa foto e disse, tem como você fazer uma peça inspirada nesse lugar? E assim, eu nunca fui no lugar e eu, assim, é bem desafiador, sabe? Sim. E aí eu consegui, eu peguei a topografia do local, consegui fazer um contraste entre o mar e a parte da terra, a montanha lá. Se você visse a peça, você não saberia. Você ia olhar a peça e ia ser bonita a peça e tal, e não ia identificar. Quando a namorada dele pegou a peça, a primeira coisa que ela viu ela fez, nossa, isso é aquele local que a gente costuma acampar. E aí eu coloquei uma pedrinha onde tinha a barraca deles lá e tal, na foto. Então, é um exercício de traduzir elementos, para mim, né? Eu acho que como é que eu pego o elemento e consigo traduzir numa peça e utilizar, seja por um contraste, uma linha que divide, às vezes as pessoas querem
representar uma divisão de águas na vida delas, ou divisões de momentos. E às vezes uma simples linha, dividindo 2 tipos de textura, vai ser o suficiente para falar com a história daquele cliente. Entende? Então, para mim, que gosta de imaginar, é um exercício bem interessante. Só que vamos voltar ao exemplo aí do Dionísio e tal. Sim. Aí você pensou lá nas peças. Uhum. Aí você coloca no papel, ou você já vai direto para fazer? Não. Não, depende. Agora, tipo assim, eu tenho um processo de cozinhar, vamos dizer assim, a ideia. A primeira peça, tudo começou com a ideia do Dionísio, por exemplo. E aí eu imaginei aquela peça e aí eu fiquei na minha mente só, tipo, às vezes tô fazendo outra coisa, sei lá, tô tomando banho, eu acho engraçado, às vezes um amigo meu pergunta, tá calado, tá pensando em quê? E várias vezes eu tô pensando na peça, entendeu? Tipo, tô construindo, até às vezes, lá nesse dia mesmo que surgiu a ideia do conceito, eu fiquei por horas lá, tipo, a gente tava no festival escutando música maravilhosa, e enquanto a música tava tocando, eu tava na minha cabeça como se fosse um quebra-cabeça, pensando, isso funciona, isso não funciona, isso aqui eu posso colocar. Então, depois que eu meio que tenho uma ideia, um norte, eu, hoje em dia, antes eu colocava no papel, fazia um pequeno rascunho. Hoje em dia eu desenvolvo mais no software. Tem um software chama Rhino, que é para desenvolvimento de modelagem 3D em geral. E aí ele me permite usar formatos mais complexos. Então você já tem uma ideia boa, né, do que vai acontecer. Sim. E aí é aquilo, quanto mais você vai pegando a habilidade do software, a técnica do software, você consegue ter um caminho mais abrangente de ideias. De tipo, eu quero utilizar como uma das peças que eu mostrei aqui, tem um formato geométrico. Esse formato geométrico seria muito desafiador para mim criar só no wax carving ou na mão mesmo, sabe? Então o software, eu combino as 2 técnicas. Eu combino a produção no software, então eu pego o esqueleto daquilo que eu imaginei, e aí na bancada, no workshop, eu adiciono outras técnicas e vou fazer outros processos. Então eu faço a coleção, o esqueleto da coleção no software, consigo faço o 3D print, né? Faço a impressão 3D e depois faço o casting, que é como se fosse... não vou lembrar o nome. Você vai cobrir com... basicamente assim, faz a impressão 3D, aí eu tenho uma peça em resina. E aí daquela resina eu vou criar um molde, e daquele molde eu vou fazer um casting, que é casting é gesso, né? Como você tipo assim, o casting, nesse caso, é quando você vai derreter o metal e derramar o metal dentro daquele modelo. Entendi. E aí tem algumas técnicas diferentes de casting. Aqui, geralmente, eu opto wax, lost wax casting. Tipo, cera? Tipo cera derretida. Sim. A partir daquele processo. Mas basicamente você tem uma peça mais detalhada, você tem com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, você consegue ter um esqueleto da peça com mais detalhes, com mais... mais... agora eu não sei a palavra. É mais detalhado mesmo, sabe? Sim. Tipo, às vezes um pontinho que antes não era muito possível com outras técnicas de casting que existiam no passado. Então eu consigo meio que ir juntando, e aí eu acho que o resultado acaba sendo uma peça que tem uma característica anciã, vamos dizer assim, né? É uma característica antiga, mas ao mesmo tempo com um toque moderno. Então é isso que eu acho que traz o diferencial, que a galera faz, nossa, que peça unusual, né? Mas é isso. Mas já teve algo que você imaginou lá, pensou, colocou no computador, mas na hora de fazer não dá? E aí você teve que adaptar? Sim. Assim, eu acho que tipo assim, tem muitas peças, na verdade, que você vai sentindo, assim, pra mim, principalmente quando são peças relacionadas às coleções que eu desenvolvo. Às vezes, eu tô com uma ideia ali e eu também dou abertura para aquela ideia ter não ficar tão engessada.
entende? Então, às vezes, quando eu desenvolvo quando eu pego o esqueleto, não vai ter muito como voltar atrás, entendeu? Quando sai do software, que eu transformo no metal, tem que ser aquilo ali. Mas existem outros caminhos que eu posso tomar de acordo com o processo, seja em relação à textura, entendeu? Tipo, que tipo de textura eu vou aplicar aqui? Ou que técnica a mais eu posso utilizar? Essa técnica não vai funcionar tão bem. Por exemplo, uma das peças que eu trouxe aqui, que eu falei que tem uma aplicação da técnica coreana, eu consegui aplicar numa parte dela, mas em outra parte não estava sendo do jeito que eu tinha planejado. E aí eu tive que, tipo, fazer um reassessment, né? Tipo, tentar ver o que é que eu posso modificar aqui. E aí eu vim com outra técnica de pátina, de escurecer o metal e para trazer um pouco do contraste e cobrir a parte da prata que eu não gostaria que tivesse naquele momento. Então, é importante você saber adaptar e estar aberto a novas ideias, não ficar tão engessado. Às vezes, o processo de fazer joias é um pouco frustrante, porque talvez tenha alguma problemática nos últimos steps, né, nas últimas fases de produção, e aí vem uma dor de cabeça, porque você já investiu um bocado de hora naquilo ali, e aí se vem uma coisa que não dá certo, ou até mesmo se você faz um design com uma pedra muito específica, uma medida de pedra específica, ou você imaginou para uma pedra X, e aí acontece de você quebrar a pedra, ou assim, graças aí ao universo que só aconteceu comigo uma vez. Era uma pedra de um valor bem interessante. Sim. E assim, acontece, faz parte da jornada de qualquer ourives. Aí o prejuízo que você tem que assumir. E aí o problema não é só o prejuízo da pedra, é o prejuízo também do projeto. Sim. Porque você tem um projeto específico para aquela pedra, para o tamanho daquela pedra, você já desenvolveu tudo, e aí como é que você faz para achar outra pedra com exatamente as mesmas medidas, sabe? Então, às vezes mas eu aprendi muito com esse processo de frustração, de tipo entender que às vezes, como na vida mesmo, às vezes as coisas não vão sair do jeito que você está imaginando, e tudo bem. Você pode só adaptar aquilo ali, e às vezes quando não tem jeito, quando você realmente tem que reiniciar um projeto, respirar, ir para casa, comer uma comida muito gostosa e no outro dia dizer, não, agora vamos com bastante paciência não cometer os mesmos erros que continuar. Sobre a galera que trabalha, né, sobre os ourives no geral, tem brasileiros além de você entrando nessa área? Como é que você está vendo assim esse mercado aqui? Então, na Irlanda eu não conheço. Assim, eu conheço há muito tempo atrás. Eu tive contato com uma pessoa que estava interessada em fazer, passei as dicas para ela, o que ela poderia fazer. Infelizmente a gente perdeu o contato. Ela não tinha começado exatamente ainda a jornada dela. Mas, assim, aqui eu não vejo muitos brasileiros nessa área. Eu acho que nessa área específica, no mundo todo, não é uma área que você vê muita gente, tipo, em todo canto. Muitas vezes, quando eu tô conversando com alguém, digo, não, eu faço joias, sou ourives, etc. O pessoal, nossa, nunca conheci um ourives, como assim? Onde é que vocês se escondem? É uma jornada até um pouco solitária, né, então? Na questão de entrar, mas eu acho que quando você tá na área, você conhece muitas pessoas, você conhece pessoas de outros lugares, de pessoas que acabaram chegando ali como você, entendeu? E essas pessoas também são solitárias no quesito de, tipo, elas não têm um grupo de amigos que participam naquilo ali. Aí você se torna amigo quando você entra num tipo de comunidade assim. Então, por isso também é essencial, eu acho, você tentar encontrar algum grupo que vai agregar ali, você vai poder partilhar ideias, porque você vai desenvolver mais o seu trabalho também com um senso de comunidade, ou com divisão ali com as pessoas. Mas eu acho que é uma área que, principalmente aqui na Irlanda, ela tá aberta para brasileiros, sabe? A Irlanda, assim, acho que o pessoal que acompanha o podcast talvez já esteja bem consciente disso. Eu acho que a Irlanda é muito aberta para outras culturas, e assim, para mim foi muito interessante engajar nessa área e ver que as portas estavam abertas, independente de onde eu vim, e as oportunidades também surgiram
igualmente, sabe? Mesmo eu sendo de outro país, sendo de outra cultura, as oportunidades em relação a competições, a engajar em exibições, em participar em creative hubs ou em estúdios, eu sempre me senti muito, muito bem-vindo, sabe? Mas não é isso que é interessante? Porque se fosse, vamos supor, os irlandeses aqui, pô, os caras têm também uma história grande aqui de trabalhar com isso e tal. Sim. Mas os caras estão há 5 mil anos. Vamos dizer que eles estão 5 mil anos fazendo a peça, vai... Tudo bem que vai ter alguém que vai se destacar ali, mas elas vão ter uma coisa parecida. Aí chega um brasileiro, chega um cara, sei lá, do Marrocos, chega um cara de outro lugar, ele vai imprimir ali Então, verdade. Eu acho que isso que é o interessante. Não, eu concordo 100%. Tipo assim, eu acho que a palavra que eu mais escuto quando eu vou em uma exibição, numa feira, alguma coisa assim, é tipo, nossa, como é diferente. Isso com certeza é porque você é brasileiro. O pessoal faz arte assim no Brasil, e não necessariamente. Tem quem faz, mas também não. Exato, mas eu acho que tipo, a influência das suas experiências anteriores da vida acabam refletindo no como você produz. E aí, como você disse, aqui tem uma cultura muito forte disso. Eu acho que o Brasil, eu vejo assim, eu julgo por questões técnicas e pelo pessoal que eu vejo dentro da profissão. No Brasil e aqui. O Brasil tem um mercado muito grande em relação de gemas, né, de pedras preciosas. Tem pessoas muito talentosas no Brasil, mas ainda falta muita parte técnica, principalmente relacionada à tecnologia, a avanços tecnológicos de trabalho, entendeu? Trabalhar com microscópio, diferentes tipos de ferramentas que trazem um resultado muito bom. Então, eu acho que o brasileiro ele tem uma visão criativa muito boa. E assim, é comum, né? O brasileiro às vezes tem que se virar nos 30 com o que tem. E a gente consegue trazer resultados muito bons com isso. Então, eu acho que quando você consegue encontrar a oportunidade ou esses... ou em relação técnica, né? De ferramentas, de técnicas que você pode utilizar, técnicas diferentes... e conhecimento, aí eu acho que acaba tendo um resultado muito único, né? Porque, como você disse, a pessoa aqui já tem uma história muito grande em relação à produção de joias, principalmente. Aqui na Irlanda tem uma universidade que é uma das melhores universidades de ourivesaria do mundo, que é em Kilkenny. E é muito legal ver que quando você junta a parte de criatividade com a oportunidade de aprendizado técnico, acaba tendo um resultado bem diferente. E aí isso atrai muito também o pessoal daqui, né? Quem é já daqui e engaja na área, às vezes fica um pouco engessado em produzir coisas muito clássicas que tem, assim, para mim, como profissional da área, eu vejo com muita admiração, porque a parte clássica também é muito... É como a parte da comida, né? Tem a parte que tem comidas clássicas que são maravilhosas e tem comidas mais diferentes, mais modernas, que também são maravilhosas. Então, quando você consegue passear por esses dois mundos, é bem interessante. Pô, o que você diria para quem quer entrar na área das artes aqui, né? Não só como ourives e tal, mas no geral, o que você falaria? Eu acho que assim, duas coisas, eu acho que são 3 dicas aí, 2 coisas mais técnicas e uma mais do coração, eu acho. As técnicas primeiro de tudo, entra numa comunidade, sabe? Tipo assim, tenta ver, tipo, fala com outros artistas da área, pergunta, tem alguma associação, tem alguma instituição, tem alguma galeria que eu estúdio, pergunta, sabe? Tipo, vai e pergunta, que se você não perguntar, não sai do canto. Então, a primeira coisa é encontrar um grupo. A segunda coisa é você abraçar a parte do business, entende? Sim. Tipo, se você quer viver de arte, de artesanato, de crafting, design, ou qualquer coisa que mexe com a parte criativa, eu acho que esse é um dos maiores desafios para as mentes criativas lá fora. Saber que, tipo, é maravilhoso você se dedicar e criar e imaginar,
mas na dinâmica do mundo e do mercado de trabalho, você também precisa encontrar um balance, né? Tem que vender, né? Exato. Tem que vender. Se você quer viver daquilo, se não, deixa só como hobby, tá tudo bem. Entendeu? Se você quer trabalhar ali como profissão, você tem que abraçar a parte do business. E ter amor por essa parte também, porque é muito divertido, cara, sabe? Tipo assim, não tem... pensar, nossa, business, admin, que coisa chata. Não, velho, se é relacionado a crescer uma coisa que você tem amor, você faz sem problema, sabe? E eu acho que a terceira coisa é se joga, sabe? Segue realmente aquela paixão que você tem, porque eu acho que quem mexe com parte criativa geralmente é um apaixonado por aquilo ali. Então, segue seu coração nisso e só se joga. Pô, cara, obrigado aí por você ter contado a sua história. Eu acho bem legal, assim, quando os brasileiros estão se destacando não só nas mesmas áreas, né? A gente se ramifica aqui por várias áreas. E também parabéns pela diferença das suas peças aqui e por estar não só no mercado brasileiro, né? Tá saindo disso. E como é que faz para encontrar você aqui? Como é que faz para comprar suas joias, suas peças? Então, minhas peças geralmente estão... a maioria delas estão available, estão disponíveis no meu site, que é www.mogrian.com. Mogrian é MOGHRIAN. Ok. E o Instagram é mo.grian. GHRIAN. É isso. E se alguém tiver alguma curiosidade, dúvida ou quer saber de alguma coisa mais detalhada, não só da parte técnica de Eurismo, mas em geral, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, que eu acho que as pessoas crescem melhor junto. Então, se precisar de alguma coisa, o que eu puder ajudar, tamo aí. É isso aí. Pô, obrigado aí. Obrigadão. De novo aí por ter vindo lá de Cork e mostrado pra gente aqui o seu trabalho. Galera, não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal. Os links pro Fábio estão aqui na descrição também. Tá certo? Valeu, Fábio. Valeu, obrigado. Obrigado. Manda um tchau aí naquela câmera ali. Tchau, valeu, galera. Valeu.